Eu achei interessante que o professor falou sobre a presença do governador Ratinho em Maringá e com o pessoal da gestão, né? O quanto a gente precisa diferenciar. Até vou fazer um parênteses aqui, porque, por exemplo, perto da minha casa, a Avenida Alexandre Razulaef, foi revitalizada recentemente, né? O asfalto. E aí, até na época, eu acho que eu comentei aqui no programa, eu falei, poxa, mas não foi feito aquele empréstimo, né, para fazer recap da cidade, tal, tal, tal. E aí, foi feito o recap no Alexandre Razulaef, por exemplo, mas tem um cartaz lá bem grande, Paraná em obras, né, recursos do governo do estado. Então, o governo do estado também mandou dinheiro para o recap e, mesmo assim, a prefeitura contraiu um empréstimo vultuoso aí para restaurar o asfalto da cidade. Então, fica um negócio meio assim, né? Precisava ou não desse dinheiro, enfim. Uma coisa que a gente realmente precisa reconhecer é que o governador Ratinho Júnior tem investido aqui, né? E na nossa região tá lá o eixo monumental, como o professor falou, tá lá as obras na rodovia tão esperadas, né? Aquela duplicação, e como até eu tô citando aqui, ali na Alexandre, enfim, tem várias situações, mas me parece que realmente vir a Maringá tá difícil. E aí, chama atenção também que nem Maomé veio, nem a montanha foi a Maomé e nem o contrário, nem Maomé vai à montanha, né? Porque o Escabora também poderia, por exemplo, participar aqui do evento e depois ir lá onde está sendo feito o churrasco, jogar uma bola, né? churrascão do Ratinho Júnior, né? Para tirar uma foto igual o Ricardo fez. Ele poderia ir, não poderia? Mas talvez... Você tem que saber se foi convidado, né? Então, é aí que eu quero chegar. Pra entrar lá não é Mas fácil, era não. só pra secretário. Às vezes... Não, mas... Não. Tinha mais Tinha gente. desembargador, tinha Ele podia ter deputado, pedido para o Ricardo tinha Barros levar ele. secretário. Até o Jadson do Corinthians estava lá, pra dar uma melhorada no time. Então é isso. Nós estamos falando de políticos, não de jogador de futebol. O Jadson foi candidato. Ah, não sabia. Então, Obrigada. para mim, tá cada vez mais claro essa situação, né? O estar em Maringá em presença como governador, mas talvez não estar apoiando a candidatura de fato, de corpo presente mesmo, do aliado do próprio partido, né? Porque nenhum veio e nem o outro foi. O professor, Então- eu entendo quando o professor fala, Pano, a gente tem sombras do governador. Mas a gente gostaria de ter visto o governador, por exemplo, na convenção. Não teve um vídeo do governador nessa convenção? Ah, eu não sei se a gente, eu acho que eles... Não, a gente né? que eu digo a cidade, a população. Quem Ah, espera o apoio do governador, né? Mas nessa... tem coisas que, às vezes, o silêncio também é uma resposta. Mas, Ausências são Paulo, respostas. Paulo, aqui há uma questão que a gente tem que avaliar muito mais densamente. Veja, o governador tem na liderança de Maringá um deputado, o licenciado, que é secretário dele, que é o Ricardo Barros, e que tem um candidato definido. E o governador tem um candidato no partido. Olha só a diferença. Então, por que eu vou lá se meu secretário já definiu e há um acordo? Ponto final. Eu creio que a discussão passa por outros elementos estruturantes da política de Maringá. O que nós já dizemos, quem está decidindo a política de Maringá, em quem nós vamos votar, não são os maringaenses. Quem está decidindo é um presidente inelegível do PL lá por Brasília, um outro secretário do Estado em Curitiba. Ou seja, os maringaenses... E o senador também, professor. O senador também. E agora o senador. E agora o senador. Já vamos falar. Então veja, Paulo, o que os maringaenses vão votar? É naquilo que eles decidem. Vai, Daniel, O PP sempre no centro das atenções novamente, porque esse desenho já programa 2026. Sim. Aquela briga que o Ricardo lançou a Maria Vitória em Curitiba, então o Ratinho rompeu. E lá no evento do Ratinho sábado, o Alexandre Cury estava lá também, que é pré-candidato ao governo em 2026. Então, e hoje pode ser que o senador Sérgio Moro anuncie o apoio do União Brasil ao PP. Então, assim, o PP já em 2026 já vai ganhando mais protagonismo do que os próprios candidatos ali em questão. Vamos lá, Ângelo Rigon. Já dizia aquele personagem que eu entrevistei, o Erival Pessina, ator, fazia o Patropio, o Fofão. Ele veio pra cá numa velocidade, porque é muito longe, 40 quilômetros, né? Então dava para vir tranquilo, se for, mesmo na velocidade das obras que estão sendo feitas na região, bem devagarinho, né? O Jorge Villa-Lobos, total razão. Estão escolhendo em quem você votar. Estão tolhendo seu direito de ter... Maringá teve nas últimas eleições uma média de 8 candidatos. Se vocês acham que 4 é bom,
é metade da média, porque acho que na última teve 10, teve eleição que teve 10. Então, só os dois grupos que tentam polarizar, porque um não tem voto, tá lá, o PSD e o MDB. Era para ser 2 candidatos. O MDB, desde lá atrás, apresentou como candidato. No caso do Ricardo, você tinha os republicanos que tinha pré-candidato, você tinha o PL, que tinha o segundo colocado das pesquisas. Só aí você tinha a média de 8 candidatos. Então é uma pena para o eleitor de Maringá, uma cidade com 409 mil habitantes, um monte de eleitor, mais de 300 e poucos mil eleitores, e você não ter opções para escolher. É aquilo ali que foi colocado para você, é o prato feito. São essas as opções do cardápio. E é uma pena que o governador não empreste o seu prestígio ao seu candidato, ao candidato do seu partido. E eu lamento que, de novo, saltam lá 1.500 pessoas num lugar que só cabe 1/3. Mas ele gosta desse número. Esse número 1.500 se repete muitas vezes. Né? Quem contou, será que Foram 13 candidatos igual na última eleição. 13 candidatos na última eleição. Não precisa nem falar, né? Você tinha mais opções. Então, de qualquer forma, o que aconteceu foi a alegria da oposição, né? O fato do governador não ter ido e as fotos dele com o Ricardo Barros, tinha 2 papagaios de virata lá, e jogando bola, é uma clara, como é que é? O corpo fala, né? O corpo fala. O corpo dele estava lá jogando bola, não estava aqui. Na foto, o governador Pode tá ser à abraçando tarde, ninguém, pode ser à não. noite, mas podia vir aqui tirar uma fotinha. Não, eles usam uma foto que deve ter 13 anos, aquela foto que usaram no banner lá que botaram na convenção. É a foto antiga do governador. Então nem para isso. Acho que é. Com cabelo ou sem cabelo? Não, e sem contar o Então seguinte. é velho, Deus, então é não. velha. Só para encerrar. Só pra você concluir, vai. Máquina do tempo. Para encerrar. Lá na entrada tinha 2 papéis, essa informação que eu recebi publiquei, ninguém contestou. 2 papéis para cargos comissionados e FGs. Tem a questão da LGPD e também tem a questão do assédio eleitoral. O pessoal está aguardando essa semana quem não foi ou quem não assinou, o que vai acontecer com essas pessoas. Tinha lista de presença? Lista de presenças para com de isso. servidores. Para com De isso. servidores com dados, onde você está tal. Então, a gente está aguardando o que vai acontecer. Porque se acontecer com um, vai dar rolo. De novo, mais um. E só para encerrar, o Erickson, que é o assessor do governador, me ligou ontem à noite para passar essa informação. E o evento foi no sábado. Eu acho que houve um delay. Por que ele não respondeu no sábado mesmo? Né? Só isso. Mas o governador tem ido a outras cidades? Tem. Não, dá o apoio? Tem. Quando Apoio ele não a- estava viajando para o exterior. Não, eu tô falando apoio ao pré-candidato. Isso que eu quero saber. Gente. Não é só dele estar lá. Eu queria saber se ele está firmando que o ele não apoio vem em nem- outras cidades. Aqui o que ele não tem vindo, inaugurar ok, mas as eu quero saber o que ele está obrinhas fazendo dentro do estado. Porque a gente, claro, está pontuando aqui, Ah, ele fazendo vem, julgamento ele aqui vem, ou não. Regina. Agora a gente tem que lembrar que político não briga, acompanha articula. lá, Reginha. Calma, Tupã. Depois do break eu vou com você. Tá Aí é 7 horas e 32 Querem calar o minutos. Tupã.